Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Onda Verde Talks, o videocast que conecta vocês com as mentes por trás das soluções mais inovadoras para o clima e o meio ambiente. A gente vai conversar agora com a Júlia Castro, e que faz parte da 1,5 Grau, que é uma das startups que fez parte do estudo Onda Verde Insights, e explorar um pouco mais sobre como elas estão transformando os desafios em oportunidades para a economia verde. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Queria que você me falasse o nome da startup que você atua e o seu papel nela. E aí, já em uma frase, falar qual o propósito da 1 Grau da sua startup. Sério, bom, bora lá então. Eu sou a Júlia, então eu trabalho na área de inovação e sustentabilidade no 1,5 Grau. E a gente chama essa área lá de inovabilidade. Então a gente juntou aí os dois nomes. Lá a gente cuida da parte de projetos ambientais. Então a gente é uma startup que tem muito cliente privado, mas a gente tem essa área olhando só para a parte ambiental. Então esse é um pouco do meu trabalho lá. E o propósito do 1,5 Grau é proteger áreas de floresta e de plantações, né, agricultura também, contra desastres climáticos como os incêndios florestais. Então, a questão do incêndio florestal é o nosso foco. Legal, legal. E qual que é o problema ambiental ou social que a sua startup procura resolver? Então, dentro essa questão do incêndio florestal, então com as mudanças climáticas a gente tem um agravamento muito alto, né? A gente viu ano passado como foi, mês de agosto, mês de setembro, grandes incêndios em todo o Brasil acontecendo, aqui Sudeste, Amazônia, então em diversos contextos. E o que a 1,5 Grau faz? A detecção instantânea desses focos de incêndio e uma plataforma de gestão para se atuar no combate. Então, é uma solução integrada que trabalha em módulos e dentro desses módulos a gente trata individualmente cada problema que sem essa solução a gente teria num combate a incêndio. Então, a gente trabalha desde a prevenção. Então, quem está ali atuando naquela área consegue ver, por exemplo, o índice de risco de incêndio para os próximos dias. Então, a gente começa já antes do fogo acontecer. Prevenção. Aí a gente tem a detecção, que é uma detecção instantânea, que a gente faz por inteligência artificial, com câmeras, né, de alta definição. A gente instala essas câmeras em torres de telecomunicação e elas giram ali observando, monitorando todo o território. E essa inteligência artificial, ela procura por detecção de fumaça. Então, ela identifica esse foco em até 3 minutos, que é o tempo do giro da câmera. Então, como isso resolve um problema ambiental, né? Os incêndios, tem uma frase famosa que diz que todo incêndio, ele pode ser apagado quando ele começa com um pé só, você consegue apagar. Mas o tempo que você demora para chegar nele, para poder combater, é um critério muito importante para o tamanho que ele vai estar. Então, quanto mais você demora, mais devastação você tem. Então, a detecção instantânea resolve esse problema de menores áreas queimadas e maior assertividade na hora do combate. Então, é isso que a gente busca fazer com o Pantera. Legal. E com o desenvolvimento do mercado da economia verde, vocês têm visto outras soluções vindo atuar nesse campo? E, se sim, como que vocês veem o diferencial de vocês para essas soluções? No Brasil, a gente tem algumas soluções, nenhuma igual a nossa, pela questão de integração de diversos módulos dentro de um lugar só. Então, a gente tem um contato grande com brigadistas, por exemplo, que são quem apaga o fogo no Brasil hoje. Né? E com essa convivência, eles trazem para a gente muito problema operacional que a gente consegue resolver no Pantera. Então, por exemplo, tem algumas outras soluções que trabalham com detecção satelital. Então, os satélites passam, né, pela América do Sul, por exemplo, e vão de 2 em 2 horas ou de meia em meia hora, dependendo do satélite, dar o alerta de uma área que tem grande concentração de energia, que pode ser um foco ou não. Só que essa demora e essa necessidade de consultar as bases dos satélites atrasa quem vai fazer o combate. Então, quando a gente traz isso, a gente tem um algoritmo que consulta mais ou menos 12 satélites para trazer a informação de 10 em 10 minutos dentro do Pantera. Então, a gente já agiliza essa questão fora a detecção pela câmera. Então, a gente alinha a gente alinha essas duas soluções, satélite e a detecção instantânea, mas olhando para outras empresas, né, no Brasil, tem algumas empresas fora também, todos esses módulos, desde prevenção, análise de risco, até dashboard, relatório, trazer as comunidades para receber o alerta no WhatsApp,
é uma coisa que ninguém tem. Então, esse é o nosso diferencial. Legal. E qual que é a tecnologia verde ou o modelo de negócio que é inovador assim no projeto, que está sendo, sabe, está inovando dentro desse mercado? Sim. Eu acho que primeiro é o uso da inteligência artificial por uma questão climática, né? Então, a gente usa a inteligência artificial de diversas formas, então consultando essa base de dados para trazer informação integrada, é uma inteligência artificial que ela aprende durante o uso. Então, quando a gente instala no Pantanal, por exemplo, ou na Amazônia, ela vai entender aquele contexto e ao longo do tempo ela vai aprender como que aquele território se comporta com a fumaça. Então, vai diferenciar uma nuvem de uma poeira de estrada, de uma fumaça de incêndio. Então, esse aprendizado da inteligência artificial para essa questão climática do fogo é uma inovação, que é uma coisa super específica. Mas acho que o principal é fazer o Pantera, o software, ser uma solução para as pessoas. Então, por mais que a gente tenha um alto índice de tecnologia agregado, a gente quer que as pessoas tenham essa informação rápida para poder atuar. Então, a gente entende que a gente é um pedaço da solução de incêndio no Brasil, sabe? É um pedaço que traz a tecnologia, mas que o principal está nas pessoas. Então, a gente precisa levar essa informação de forma rápida, baseada em dados, para que elas possam agir. Então, acho que essa questão social aliada à tecnologia seria a inovação. Eu acho que é muito interessante esse ponto que você traz da conexão com as pessoas, porque é isso, né? A gente tem que pensar o impacto para quem que é, né? Para quem é gerado esse impacto e qual é a maneira direta na vida de quem é alvo desses projetos, soluções, Sim. etc. Total. E como que vocês garantem que a solução de vocês seja escalável, mas ao mesmo tempo acessível? A gente trabalha com 2 modelos de venda, né, de recorrência, mas a gente também tem 2 modelos de oferta do produto. Então, como eu comentei, o software ele é feito de módulos, né? E a gente tem a câmera que ela pode ser agregada ou não. Então, como que a gente torna isso escalável? A câmera ela tem um alto valor agregado, mas quando a gente quer trazer isso para projetos menores, para comunidades tradicionais, áreas que não têm recurso, a gente tira a câmera do projeto e traz todos os outros módulos. Então, eles ainda vão receber o alerta de prevenção de incêndio, vão poder ver todo o território no mapa, entender como funciona a gestão, receber o alerta de satélite, fazer os relatórios, ter todos os dados ali de uma forma que antes não existia. Por mais que a gente não tenha câmera, o software traz toda uma governança na gestão que antes não tinha no território. Então, a gente busca escalar, sempre começando com o software sem a câmera, os produtos digitais, né, o Pantera Starter, que a gente chama, vamos começar. E aí a gente, junto com a empresa, junto com a comunidade, a gente busca edital, financiamento para agregar câmera e aumentar essa forma de detecção mais rápida. Certo. Né? E a gente trabalha com modelo de recorrência. Então, um aluguel dos equipamentos e uma mensalidade. Né? E a gente é super adaptável. Então, a gente precisa de uma infraestrutura para poder instalar. Né? Então, por exemplo, a torre, ela precisa existir para a gente poder instalar a câmera. Então, a gente tem algumas parcerias para, por exemplo, usar torres que já existem, em vez de precisar construir. Né? A internet, a gente vai usar uma Starlink, ou a gente vai fazer uma parceria com uma empresa de telecom para poder reduzir esse custo. Então, a gente busca sempre articular com a localidade, né? Ver se tem alguém no território que sabe fazer manutenção, aí a gente reduz para poder... A gente quer que as pessoas recebam o dado, né? Como a gente vai fazer isso, a gente é super aberto para articular. Nossa, muito legal. Acho que até já isso conecta um pouco com a próxima pergunta, mas eu queria saber, primeiro, se vocês acreditam que a startup de vocês promove justiça climática e se sim, eu acho que tem bastante conexão nesse tema, como? Olha, eu acho que... Eu estava até num painel agora ouvindo sobre isso. Justiça climática é um tema bem relevante e complexo. Eu acho que a gente está no caminho para, né? Como? Hoje, a gente, por exemplo, né, no Pantanal, o Preve Fogo, que é do IBAMA, ele tem a detecção por câmera. Então, ele tem as áreas que ele observa. Dentro dessas áreas, tem territórios indígenas. Dentro dos territórios indígenas, tem as lideranças que fazem o monitoramento territorial, muitas vezes andando, buscando por, talvez, invasores, né, madeireiros, garimpeiros, uma coisa assim. Então, o que a gente está olhando esse ano, né? Que eu acho que vem com justiça climática. As pessoas que estão morando ali, elas estão vendo essas telas, elas estão vendo a imagem da câmera? Ou é só quem está lá em Brasília fazendo a gestão dentro do IBAMA?
Então vamos trazer essas pessoas para dentro, porque a gente quer que elas vejam o território, tenham autonomia e entender o mapa, entender onde está localizado os seus pontos de referência, entender que aquela é a sua área e que ela pode atuar com as informações que a gente tem no Pantera. Então a gente está buscando trazer quem está no território de fato, mesmo que não seja a pessoa que adquiriu o sistema ou que recebeu o financiamento, né? Mas é quem sofre com incêndio. Sim. Quem está com a casa do lado da onde vai pegar fogo, a gente está tentando trazer de diversas formas, por parcerias, por edital, essas pessoas para dentro, para ver a imagem, ver o mapa, se localizar e poder atuar no território. Então, acho que a gente está no caminho de trazer as pessoas para diminuir um pouco essa questão da injustiça climática. Eu achei muito legal assim você responder que vocês estão no caminho, porque eu acho que quando a gente traz essas perguntas, por exemplo, sobre justiça climática, o pessoal já corre para responder sim, né? E eu achei muito legal essa visão de vocês que tem muito a se fazer ainda, sim, e que é importante ter essa noção. Que bom que vocês estão nesse caminho e que sigam nesse caminho. E aí eu queria saber quais são os principais desafios para escalar soluções sustentáveis no Brasil e no mundo. Como, acho que nesse caminho de empreendedorismo, de intraempreendedorismo dentro de uma startup, vocês têm enxergado esses desafios? Olha, na nossa área de incêndio, né, de adaptação a incêndio, é muito sobre a prevenção. Então, no Brasil, né, assim, eu posso falar do Brasil porque a gente está aqui, a gente não tem essa cultura da prevenção. A gente olha para o problema quando ele estoura. Então, foi muito o que aconteceu ano passado. 2024 foi um cenário caótico de incêndio florestal. E aí que muitos estados, municípios e governo federal em si olhou e falou, bom, a gente tem um problema grave, a gente gastou bilhões para combater os incêndios do ano passado. Tem um cálculo que mostra que quando a gente atua na prevenção dos incêndios, né, com acero, com formação de brigada, com educação ambiental, a gente reduz em 7 vezes o valor que a gente gasta no combate. Então é muito mais barato trabalhar com a prevenção. Mas o desafio que a gente tem é que a gente não tem a cultura da prevenção. A gente não olha para o problema, a gente não se planeja estrategicamente para nada, assim, pelo menos para os incêndios florestais ainda não. Acho que para algumas outras questões, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, pode ser que alguém já tenha olhado antes, mas para os incêndios a gente ainda não, a gente está começando agora, por conta dos impactos do ano passado, a olhar, beleza, a gente não está preparado, como a gente se prepara. Então, esse ano, município, o estado está começando a se preparar. Então, acho que o maior desafio é essa falta de planejamento estratégico de prevenção. Porque como a gente é uma solução de gestão do problema, se a gente não planta isso antes do problema acontecer, a gente só vai estar trabalhando no combate. Então, para vender a solução, para implantar, a gente precisa que as pessoas entendam que a prevenção é a mais importante. A gente precisa começar antes. Porque nos 6 meses da chuva, os primeiros 6 meses agora do ano, o pessoal esquece do incêndio. E vai lembrar em julho. Só que aí a gente já está atrasado. Já poderia ter sido feito um trabalho. Então, acho que de forma geral, para os incêndios florestais é a questão da prevenção. Como trabalhar antes da época. Sei. Legal que você trouxe essa visão bem centrada para o foco de atuação de vocês. E dentro desse ecossistema, o que você acha que dá para mudar? Você falou dessa questão do foco na prevenção, mas você acha que como que a gente pode destravar essa mudança de cultura para acelerar esse crescimento? Olha, é a grande pergunta, né? Eu acho que esse ano a gente já sentiu uma diferença da abertura das pessoas para esse assunto por conta do ano passado. Então, acho que se no começo do ano passado a gente começasse a falar prevenção de incêndio, as pessoas... Tá bom, mas agora esse ano as pessoas procuram a gente, porque viram um cenário. Então, acho que, infelizmente, parte do caminho é pela dor. É depois que acontece, depois que se perde biodiversidade, floresta, dinheiro, muito dinheiro, né? Porque não só a floresta queimada, mas a agricultura e agronegócio, enfim, sofreu muito ano passado. Então, eu acho que a dor é um caminho que já começou a acontecer. Sim. Mas agora, esse ano, com essa abertura das pessoas, a gente começa a ter algumas oportunidades de articular esse tipo de solução de uma forma mais integrada. Então, a gente está começando a observar que tem alguns caminhos possíveis de fazer parceria com fundos filantrópicos,
com empresas privadas. Então, eles financiam a tecnologia, a gente fornece a tecnologia para o território, treina as pessoas para usar. Então, a gente enxerga como um ciclo, né? A tecnologia, ela vai detectar, mas alguém precisa apagar o fogo. Certo. Então, a gente não pode parar aqui, a gente precisa dessa conexão. E é isso que a gente está buscando fazer agora. Articular com instituições privadas, públicas, filantrópicas. A gente fala muito de parceria público-privada também, para poder fechar esse ciclo do incêndio de forma geral e não só acreditar que a tecnologia vai resolver, né? Mas virar essa chavinha que você perguntou, tecnologia e pessoa. Então, como que a gente sensibiliza para que a gente receba um investimento, não na empresa em si, mas no projeto, nas pessoas que vão trabalhar com isso. Para aplicar a solução na ponta. Legal. E, assim, vou fugir um pouco do roteiro, mas você falou muito de convencer as pessoas e tal. Quem você acha que são os principais atores que precisam ser convencidos e quais são os espaços que a gente pode conectar com eles e gerar esse convencimento e, por consequência, a transformação? Eu acho que um dos principais no Brasil hoje é governo, de forma geral, né? Federal, estadual e até municipal, porque eles conseguem facilitar de alguma forma que soluções, porque não só, gente, tem muitas soluções para clima, para impacto socioambiental de pequenas startups que não conseguem se colocar em grandes licitações, em grandes processos burocráticos de escala governamental. Então, hoje tem um fórum, que eu acho que é um dos caminhos, se concretizou no passado um fórum de startups com alguns eixos temáticos, então segurança hídrica, saúde do solo, tal governança, para poder levar para o governo essa conversa. Vamos desburocratizar para a gente conseguir trazer soluções às startups e o governo capilarizar para estado, para município. Então, acho que é um caminho muito importante virar essa chave, porque muitas vezes o governo olha e fala, beleza, mas eu não apago o fogo. Não adianta eu receber esse alerta no meu WhatsApp. Ok, mas a gente consegue estruturar uma governança das pessoas saberem o que está acontecendo, trabalhar a prevenção. E aí você está falando de geração de renda, por exemplo. Você contratar uma brigada comunitária, quilombola, ribeirinha, indígena, para trabalhar o ano inteiro na prevenção do incêndio, você está gerando renda local. Você não está só falando de apagar o fogo num dia no dia seguinte, sabe? Então, acho que começar por essa esfera mais estadual, governamental, é uma das coisas que a gente está olhando que a gente precisa chegar, sabe? Demais. E aí, acho que dentro de todo esse cenário e tudo mais, como que você imagina a 1,5 Grau nos próximos 5 anos e quais são os próximos grandes passos aí que vocês estão procurando tomar? Bom, eu acho que a gente já está no caminho também, mas o nosso objetivo é se tornar uma referência, né, em solução integrada para incêndio florestal. Acho que no Brasil a gente já está uma boa parte do caminho, a gente tem uma boa reputação na área, né, as pessoas procuram a gente para falar sobre isso, mas se tornar globalmente também, né, não só uma solução, mas uma empresa com especialistas de referência na área. Sim. Porque a gente tem pessoas que realmente estudam o fogo em si, né? A gente tem doutores, mestrandos na empresa que, são apaixonados por fogo. Então a gente é uma galera, que a gente gosta de falar disso, a gente não tá só, vendendo mais uma solução sem paixão, sabe? Sim. A gente é muito apaixonado. E aí, pensando nos próximos projetos, né? A gente começou, esse ano, a gente fez a primeira implantação de câmera na Índia. Então, a gente está monitorando algumas reservas de tigres, alguns parques nacionais na Índia. Legal. E é o nosso primeiro projeto internacional, né? E a gente, daqui 5 anos, nosso plano é crescer muito na Índia. A gente está com, acho que cerca de 10 câmeras, em 3 parques, se eu não me engano, mas a gente quer crescer esse número e quer chegar em outros países. Sim. Então, aqui na América do Sul, por exemplo, a gente tem os chacos ali bolivianos, que são ecossistemas próximos ao Pantanal, e a gente já está bem estruturado no Pantanal. A gente já tem um grande projeto lá que a gente poderia expandir para a Bolívia, por exemplo, que sofre muito com incêndio todo ano e está aqui do nosso lado. Então, acho que daqui 5 anos, o plano é estar em outros países e estar com essa referência em solução. Tem a Panamazônia também, Sim. né? Os países da Panamazônia. A Amazônia de forma geral. E aí, assim, para a gente ir fechando, como que as pessoas podem apoiar e se envolver com a 1,5 Grau
E aí pode falar, ó, governo, faz isso, sabe? Aham. Pode dar nome pro pessoal. Sim. Eu acho que todo mundo consegue contribuir de alguma forma. A gente, por ser uma startup, por ser nova, por ser muito apaixonada, a gente é bem aberto a como construir com as pessoas, né? Então, eu acho que dá para financiar um projeto dessa forma, entrar como empresa privada e falar, olha, vou financiar a solução para esse território. Ou não quero investir em uma empresa privada, quero investir numa organização sem fins lucrativos. A gente também faz esse trabalho de achar as pessoas, beleza, tem essa brigada aqui que precisa de recurso, de formação, de equipamento, e aí a gente fornece o Pantera e as pessoas ali recebem o recurso para se capacitar e poder atuar com esse alerta. Então, eu acho que tem diversas formas, né? Monetária e não monetária, acho que também de articulação, contato. A gente trabalha muito com projeto e desenvolvimento de pesquisa, então a gente aplica para edital de P&D, por exemplo, e a gente está sempre em parceria com organizações, institutos de diversas formas. Então, acho que entrar em contato com a gente e a gente desenhar junto como que dá para construir. Ah, demais, demais. Bom, é isso. Obrigado, Júlia, Eu que por esse agradeço o momento. convite. Que Obrigada. isso. E é isso. Aí, deixar um recado pro pessoal acompanhar os próximos episódios do Onda Verde Talks e aí descobrir novas ideias, soluções que estão trazendo soluções para a economia verde no Brasil.